Olá, estimados irmãos e irmãs na fé, paz e bem. Mais uma vez aqui estamos reunidos para saborear, para deixarmos ser conduzidos pela palavra de Deus, nesse nosso programa Palavra de Fé. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas e queremos nesse programa lembrar a presença de Deus em nossa vida, que é a nossa história, que ele se faz presente através da Sagrada Escritura. Como é do conhecimento de todos, esse programa é um suporte para procurarmos entender a liturgia de cada domingo. É claro, dando aí a nossa colaboração nesse aspecto, o que é a liturgia da palavra, o tanto que é essa palavra de Deus que nos chega a cada final de semana, a cada domingo, o tanto que ela é importante para nós. A sua interpretação não se esgota diante de uma dimensão, muitas vezes, de interpretação, de hermenêutica, que nos leva a estar mais próximo de Deus. Então, é isso que nós pretendemos realizar nesse programa Palavra de Fé. Não estamos aqui para nos afirmar como verdade absoluta, até porque a palavra de Deus ela é encantadora e ela sempre nos refaz e nos traz algo novo, por uma dimensão de séculos sem fim. Então aqui não estamos para esgotar toda a palavra de Deus, mas partilhar com todos vocês aqui da paróquia São Sebastião, com todos vocês que nos acompanham nos mais diversos estados. Então queremos com isso brilhantar a palavra de Deus nesse programa. E nesse final de semana nós iremos trabalhar o 26º domingo do tempo comum, do qual nós iremos ser convidados a vivenciar o que a palavra de Deus tem a nos dizer nesse final de semana, nesse domingo, nesse dia dedicado ao Senhor. Então, nessa perspectiva que vamos olhar mais de perto as leituras no dia de hoje. Então, irmãos e irmãs, dando continuidade à nossa programação de hoje, uma pequena introdução, o que quer dizer para nós essas três leituras. Hoje somos convidados pela Palavra de Deus a olhar essa perspectiva do que nos traz a dimensão de igreja, a dimensão de sermos chamados à vinha do Senhor e do qual somos obrigados a dar uma resposta. E essa resposta, nós somos obrigados a dar uma resposta com atitudes e convicções, nesse sentido de se colocar à disposição do serviço de Deus. A liturgia de hoje nos leva a pensar uma religião da verdade e sentimos realigado com o nosso Deus através da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, aonde que Jesus nos apresenta uma nova religião que vai surgindo, que é o cristianismo, um novo momento, e que através dessa religião vai surgir também as demais igrejas que vai sempre estar na presença e na graça de Deus. Para isso também, estou fazendo uma leitura e uma releitura a partir da eclesiologia, ou seja, a partir da igreja. A palavra eclésia, que significa Assembleia de Deus, povo de Deus que acredita em Jesus Cristo, homens e mulheres reunidos que manifestam a fé em Jesus Cristo. E nesse sentido, olharmos que a vinha do Senhor é essa igreja, onde todos nós somos convidados a estar sempre reunido com Ele. Aí é claro, é muito bom deixar bem claro o que vem a ser uma religião, o que vem a ser uma igreja. Então a religião é um movimento maior, é o cristianismo. Então todos nós, católicos, protestantes, neopentecostais, que manifestamos a fé em Jesus Cristo, somos da religião cristã.
né? Agora nós somos a religião cristã da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Como existem outras igrejas, né? Católica Apostólica Ortodoxa, Católica Apostólica Anglicana, né? E assim se vai. Mas nós manifestamos a nossa fé através da nossa igreja, que é católica, ou seja, universal, romana, por estar em Roma, apostólica, que nasce e fortifica com o testemunho dos apóstolos, né? Então, nesse sentido, queremos, assim, né, deixar isso bem claro. A parábola dos dois filhos, né, ilustra bem o que acolhe a proposta de Jesus e aqueles que têm dificuldades da dimensão de Jesus. E aqui, ambos são convidados a trabalhar na vinha, né? O outro, a princípio, parece negar, mas muda de ideia e vai. Ou seja, se coloca à disposição para a vinha. O outro diz que sim e não vai. Então, a gente vê que nem todos têm aderência a Jesus, a essa nova religião, novo segmento que vai surgindo, né? A religião não é só frutos de palavras, mas sobretudo de ação, né? Somos convidados a vivenciar essa religião na prática, né? Como todos nós. O Papa Francisco nos adverte sobre o cristão papagaio, né? Que é aquele que só fala de religião, mas não vive a religião. Ou seja, a religião é algo que tem que ser vivido, o segmento de Cristo é algo que tem que ser vivenciado, né, no nosso dia a dia, né? Então, nesse aspecto, somos convidados a olhar para essa dimensão de colocarmos à disposição do serviço de Deus. Então, nem todos aqueles que falam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aqueles que se colocar na prática libertadora do Messias. E aqui é que está o desafio para nós, vivenciar esse projeto de Jesus diante dessa dimensão que salva, diante dessa dimensão que nos coloca, né, a praticar a dimensão do amor e da misericórdia de Deus em nossa vida. Então, é isso que vamos procurar, estar mais de perto, mais integrado diante dessas três leituras do dia de hoje, né? Vejamos também que Jesus, que se diz, né, aos cobradores de impostos e prostitutas, que são obrigados a vivenciar a misericórdia. Eles são um grupo excluído da sociedade, mas é esse grupo que se abre à novidade, né, trazida por João Batista. É esse grupo que acolhe com mais facilidade a dimensão do reino de Deus. Então é isso que, olhando mais de perto essas leituras, vamos procurar responder o que é abraçar a palavra de Deus e se fazer seguimento, né, diante da nossa igreja, no chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos e irmãs, olhando mais de perto a palavra de Deus, nós temos a primeira leitura desse domingo, né, 26º domingo do tempo comum, que é a leitura de Ezequiel, capítulo 18, versículo 25 a 28. Essa leitura ela é muito interessante para nós, que ela traz um contexto, né? É muito comum do ser humano querer arrumar culpas para suas mazelas, para suas dificuldades, para suas frustrações. E aqui o livro de Ezequiel traz dois personagens que talvez identifica, nós acabamos identificando com um deles, né? Um é o justo, né, que muitas vezes o justo ele tende a colocar a culpa de suas frustrações, de algo que não deu certo, muitas vezes até em Deus, né? Muitas vezes nos irmãos, muitas vezes na comunidade de fé. Então, e depois mostra o ímpio, que é aquele que, para alcançar e merecer a graça e as bênçãos de Deus, tem que se arrepender dos seus pecados, né? Reconhecer, né, que errou e reconhecer o perdão e misericórdia de Deus para a sua conversão. Vejamos bem, nesse aspecto do justo, é muito comum que isso aconteça entre nós, né? Quem nunca já ouviu dizer aquela coisa assim, eu vou parar de ir na igreja porque
Olha, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, né, nesse sentido. Então, assim, é muito comum a gente reclamar e querer, né, colocar o peso das nossas frustrações, medos, insegurança nos ombros de Deus, né? Nesse sentido, ou muitas vezes coloca a culpa em um parente, ou deixa de frequentar aquela pastoral, coloca a culpa no coordenador, coloca a culpa na coordenadora, coloca a culpa em algum membro, muitas vezes, da pastoral. Então, são atitudes, nossa, bem humanas, né? Do dia a dia, do cotidiano. Então, desta maneira, irmãos e irmãs, é que nós queremos muitas vezes interpretar esse justo que reclama de Deus, né? Esse justo que reclama muitas vezes da atitude de outras pessoas, né? Mediante o seu desafio, as suas frustrações. Então, nesse aspecto, somos identificados muitas vezes com esses que são bons, que são religiosos, que são pessoas tementes a Deus, mas que ao mesmo tempo também não sabe trabalhar muitas vezes seus conflitos, né? Seus conflitos pessoais, seus conflitos muitas vezes de interação com as outras pessoas nesse contexto. Então, são aquelas pessoas que sempre querem livrar das suas angústias, das suas aflições, jogando peso muitas vezes para o outro e até mesmo muitas vezes para Deus, né? Nesse contexto. Depois ele fala do ímpio, né? O que é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa que sabe que anda num caminho errado, né? Numa relação muitas vezes errônea, mas que ele tem ainda a dimensão de reconhecer esse pecado, né? Converter a sua vida, né? Fazer uma conversão da sua vida, ou seja, mudança de vida, né? Para muitas vezes ali, né, alcançar a graça e a misericórdia de Deus, né? Então, veja bem, são dois polos bem desafiadores, né? De um lado, uma pessoa que se afirma ser certa demais, justa demais, santa demais, né? De outro lado, né, o ímpio que sabe que errou, que sabe que precisa se arrepender, que sabe que precisa passar por um processo de conversão para ir ao encontro de Deus, né? E a palavra de Deus, né, que liberta e que faz com que a gente reconhece que nós, não por frequentar muitas vezes uma comunidade de fé, que estamos já perfeitos, prontos e acabados, né? Mas que estamos na busca, né, dessa dimensão de melhora. E que há um lugar, há um momento para quem quer se converter, para quem quer mudar de vida, né? Basta se arrepender, fazer sua conversão, né? Confessar os seus pecados e mudar de atitude, mudar de vida. Isso tudo acreditando na palavra de Deus, né? Lembrando que estamos no último domingo, né, de setembro, aonde que nós fazemos a menção à palavra de Deus, aonde que lembramos São Jerônimo, né, que teve aí toda a paciência do mundo de traduzir a Bíblia, né, para a língua Vulgata, né, o latim Vulgato, do qual foi acessível a outras línguas, né, tanto o espanhol como o português, o italiano, enfim, e até mesmo o inglês, que vai beber muito dessa fonte do latim. Então, quer dizer, deixar que essa palavra de Deus, né, possa estar sempre presente em nossa vida, né? Que tenhamos a coragem, como Ezaquiel nos escreve, né, de reconhecer as nossas fraquezas e limitações e buscar em Deus, né, um auxílio para superar, né, e continuarmos com Ele, e, arrependido de nossos pecados, de nossas falhas, possamos também ter o nosso momento de conversão, né? Ou seja, sair da dimensão de ímpio, pecador, injusto, para aquele que ama Deus e, por amar a Deus, por acreditar na palavra de Deus, também muda de vida a um Deus de amor, a um Deus de misericórdia. E agora eu trago a segunda leitura. A segunda leitura é muito interessante, né, que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 11, né, do qual nós identificamos aí com... na verdade, ele faz um apanhado, o que é seguir Jesus Cristo, e depois um resumo, quem foi esse Jesus Cristo, né? Banhado mais na parte do Cristo, né, que é a segunda parte dessa leitura,
aonde que fala de um Cristo que se esvazia por completo da sua condição de Deus para vivenciar toda a dimensão humana, né? Mas vejamos bem Deus da primeira parte da leitura aos Filipenses, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Diante dos conflitos existentes na comunidade, Paulo faz um forte apelo, para todos aqueles que seguem Cristo e para a humanidade, no amor do desprendimento, a fim de combater o inimigo, que muitas vezes esse inimigo que muitas vezes persegue o cristão, a pessoa que quer seguir Jesus Cristo, que é a questão do orgulho, do egoísmo, o seguir apresenta, na sequência, Paulo apresenta nesse hino, que na verdade é um hino, a carta de Filipenses, que escreve justamente que no segmento de Jesus Cristo não há momento para o egoísmo, para limites como muitas vezes essa dimensão de autossuficiência, prepotência, Quanto mais simples nós formos, nós teremos a capacidade de alcançar os nossos objetivos como evangelizadores, como pessoas que testemunham a fé nesse Jesus Cristo, Então, se ir de coração assim totalmente humilde, com bastante humildade, humildade aqui, lembrando, não é ser bobo, mas é ter os pés no chão, e os olhos na realidade, quando Paulo fala, olha, que nós não devemos nos vangloriar de nós mesmos, ao levar o nome de Jesus, mas fazer que o nome de Jesus seja mais sublime, fazer que o nome de Jesus, seja escrito nas alturas. É muito comum a gente deparar com alguns movimentos da nossa igreja, alguns grupos e até pastorais, que faz o seu trabalho de evangelização, faz muitas vezes um trabalho assim belíssimo, mas resulta mais o nome do grupo, o nome do movimento, o nome daquela equipe, mais do que Jesus Cristo, E aí a gente vê que foi uma evangelização, que as pessoas muitas vezes se sentem até tocadas, entusiasmadas, mas o principal da nossa fé, que é Jesus Cristo, passa longe, Passa lá nas cucuias da rapadura, e a gente fica o quê? Se vangloriando, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Na segunda parte dessa leitura, Paulo vai descrever quem é esse Cristo, quem é esse Messias, quem é esse ungido, que vem em nome de Deus. Ou seja, esse Jesus que se faz servo, e ele se fazendo servo, ele vai esvaziar-se da sua condição de Deus, se colocando em pleno serviço e obediência a Deus, e também um serviço de amor ao próximo, Por isso que Paulo usa a palavra, Jesus não usurpou da sua condição divina, mas ele esvazia a tal ponto, que ele se coloca como servo de todos, e principalmente servo amoroso do Pai. Esse é o grande desafio para a gente entender essa leitura que é da carta de São Paulo aos Filipenses. Então, Paulo procura reanimar as comunidades a partir daí. Paulo está preso, está passando por algumas dificuldades, mas ele está falando, olha, vamos à luta, a exemplo de Jesus Cristo, não vamos nos vangloriar de nós mesmos, mas deixar que essa glória, que essa honra, seja somente de nosso Senhor Jesus Cristo, e não de nós mesmos. Não temos necessidade de nos vangloriarmos, nesse sentido. Fazendo um feedback com a leitura do Evangelho de hoje, colocar-se à disposição de trabalhar na vinha do Senhor, sem muita alarde, sem muito barulho, mas fazer um trabalho de evangelização, de verdade, do qual as pessoas se sintam acolhidas, do qual as pessoas se sentem muitas vezes aí entusiasmadas na palavra e na graça do Pai. Então,
o grande exemplo que nós temos é o próprio Cristo, é o próprio Messias ungido, que esvazia de si, né, para que o projeto salvífico da humanidade seja realizado em honra de seu Pai, nosso Deus, né? Então, assim possamos nós também dedicarmos, né, ao serviço da evangelização, né, sem muito vangloriar de nós mesmos, né, sem muito vangloriar do nome do nosso grupo, do nosso movimento, da nossa pastoral, mas que acima de tudo seja levado o nome mais sublime, que é Jesus Cristo, né, que venceu a morte, venceu o pecado, né, e se coloca sempre à disposição, né, para servir a Deus, né, e acolher também essa humanidade que muitas vezes o trai, que muitas vezes o faz pouco caso, que muitas vezes volta o seu olhar para as concupiscências da carne, volta o seu olhar para outros deuses, mas ele está ali, disposto a salvar a cada um de nós, né? Então, que essas palavras também nos fortifiquem na caminhada com Cristo. Então, o evangelho desse dia, né? Desse 26º domingo do tempo comum. Então, vamos prestar bastante atenção. É um evangelho muito rico, né? Que nos traz a dimensão de colocarmos à disposição, né, do serviço do reino de Deus, trabalhando na vinha do Senhor. O evangelho é de Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 32. Né? Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vão preceder no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, vamos ver o cenário desse evangelho, né? Aí nós destacamos Jesus Cristo, é claro, 2 grupos que muitas vezes faz aí oposição às ideias de Jesus, que são os sacerdotes, ou seja, religiosos da época, e os anciãos do povo. Os anciãos do povo são aquelas pessoas que representam o povo daquela época, né? Talvez seria uma espécie aí de vereadores hoje, né? Ou senadores, né? Digamos assim, mas eram aquelas pessoas anciãs que tinham o respeito de toda a população. Então Jesus realiza um diálogo com esse grupo, né? O contexto está um pouco mais adiante, né? Quanto se trabalha vários aspectos, né? Muitas vezes a nível eclesiástico na leitura de Mateus, né? E aí Jesus conta essa história. Olha, um homem tinha 2 filhos, né? Então aí aparece esse homem, que é os 2 filhos, e ele se dirige aos 2 para ir trabalhar na vinha. O primeiro diz que não quero, mas passa um pouco, muda de ideia e vai, né, trabalhar nessa vinha. O segundo, de primeiro, respondeu sim, né, parece estar bem disposto, sim, senhor, eu vou, mas não foi, né? E aí Jesus volta, faz uma pergunta a esses 2 grupos.
né, o grupo de sacerdotes, anciãos do povo: qual fez a vontade, né, do Pai? E eles responderam corretamente: o primeiro, né? Nesse sentido. E aí Jesus vai dar uma alfinetada, né, digamos assim, com toda a sabedoria, com toda a inteligência que ele tinha, né, nesse sentido, e fala assim: olha, os cobradores de impostos e as prostitutas irão preceder, né, a vocês no reino dos céus. Então, quer dizer, isso provavelmente criou um escândalo, né, naquele grupo de religiosos que ali estavam. O que é isso, né? Os cobradores de impostos, logo esse grupinho aí, né? As prostitutas, né? Aquelas vadias vão preceder por nós no reino dos céus. Então eles ficaram justamente sem saber. E aí, claro, Jesus recorre a quem? A João Batista. Né? João Batista é um profeta que, na verdade, o precursor, né? Aquele que veio anunciando que o Messias chegou, e tinha uma vida muito austera, né? Porém, ao mesmo tempo também, uma pessoa assim, de grande estima, né? João Batista vai fechar o ciclo dos grandes profetas bíblicos, né? Porque agora, antes do Messias, quem é que vinha? Os profetas, profetisas, sacerdotes, sacerdotisas, né? Sempre anunciando e falando aquilo que Deus quis dizer ao povo de Deus, né? Ao seu povo. Agora não, agora com a chegada de Jesus, né, os profetas anunciadores, né, meio que, né, saem um pouco ali de lado, né? Mas, quer dizer, acreditar ou não em João Batista é um fato muito interessante, porque João Batista, sendo o precursor do Messias, ele traz a boa nova, ele vem nos trazer a dimensão da última e eterna aliança. E João Batista vem falando, né? João Batista sempre foi confundido, né? Esse homem muitas vezes parece mais um demônio, ele não come, ele não bebe, como é que ele vive, né? João Batista sempre aquele que falou as verdades para os reis, para as autoridades, né? Nunca teve medo muitas vezes da morte, mas tudo isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Deus. Então, essas pessoas deixaram de acreditar nele para muitas vezes querer acreditar nos seus bem-querer, né? Ou querer acreditar em deuses que justificam muitas vezes suas posturas, suas condutas, né? E aí a gente vê justamente esse cenário montado. Bom, procurando interpretar esse evangelho, em primeiro lugar, esse Senhor que Jesus conta na parábola chama para a vinha. Podemos até colocar no lugar de Deus, ou do próprio Jesus Cristo, que chama cada um de nós para a vinha. Os dois irmãos é cada um de nós, né? E nós somos assim. Muitas vezes somos chamados para desenvolver um trabalho na vinha do Senhor. A princípio, queremos, né? Desejamos, buscamos, né? Mas muitas vezes a gente não vai, né? O primeiro, ele nega, né? Muitas vezes o primeiro impacto, né? Causa muitas vezes esse não querer, né? Essa desunião, esse não reconhecer muitas vezes essa missão. Mas ele muda de ideia e vai, né? Quantas vezes cada um de nós recebemos um convite assim meio extraordinário, né? A gente, a princípio, nega, mas depois vai, né? Aquela coisa toda. Outro dia, uma moça muito católica, né? Chegou para mim meio espantada: recebi um convite de uma amiga minha, ela é evangélica, me convidou para ir na igreja dela, né? Etc e tal. E aí, o que eu faço? Falei: olha, você tem o poder da escolha. Você está convicto da sua fé? Ela: tô. Ué, se você está convicto da sua fé, não é você ir na igreja, numa outra igreja, que você vai mudar, né, de igreja, né? Que vai abalar muitas vezes a sua fé. Né? Aí fica o seu critério. Se você quiser ir, mas deixa bem claro para ela: eu vou, né, mas sou católica, né, espero que um dia você também vai na minha, para ver como é que vai ser a reação, né? Então, muitas vezes, quando a gente recebe um convite dessa magnitude, né, a tendência nossa é negar, né? Mas depois ele vai. E isso prova o quê? No segmento de Jesus, as nossas atitudes não tem que ser só de sim ou não, né? Mas também tem que ser
de atitudes, de ações que faz eu construir o reino dos céus, né? O reino de Deus. O segundo, ele a princípio acolhe o convite do pai, né? Se vê entusiasmado até, sim, eu vou, mas cria uma resistência, não vai, né? Nesse sentido. Então é claro que o primeiro, ele é muito interessante, apesar de negar, mas é aquele que vai pensar, refletir, mudar de atitude, né? E fazer a vontade do pai. Muitas vezes o chamado que é feito a cada um de nós pela igreja, ela tem que ser assim, né? Ela tem que refletir, chegar nos ouvidos, no coração, ter a capacidade de mudar e falar assim, não, é isso que eu quero. E aí eu responder que o grupo de anciãos sacerdote, ao responder que o primeiro respondeu corretamente, Jesus faz a menção ao outro grupo, a dois outros grupos, que é o grupo de cobradores de impostos, que era um grupo assim detestável, né, na sociedade daquela época, porque os cobradores de impostos, eles eram pessoas escolhidas no meio do povo para cobrar o imposto, né, as pessoas mais simples, vulneráveis da sociedade, para manter a estrutura do Império Romano. Né? Essas outras pessoas, não tendo como pagar, elas poderiam ser até presas, né, judiadas, né, e muitas vezes condenadas até à morte. Né? E essa era a função do cobrador de impostos. Então a gente vê assim que era uma situação bem difícil. E era um serviço que nem todos queriam, justamente isso. Né? Já pensou você, irmão, entregando irmão? Né? Você, irmão, muitas vezes mandando prender irmão? Né? Era um grupo assim, muito marginalizado daquela época. E as prostitutas, né? Que as prostitutas, infelizmente, são mulheres que estão ali vendendo seus corpos, né, para sobreviver, e muitas vezes passando por diversas humilhações, né, diversas situações, para fim de sobreviverem, né, sem nenhuma proteção masculina, né, eram muito judiadas também, né, nesse sentido. Mas lembrando também que a prostituição existe não porque tem a prostituta lá, mas porque o homem vai atrás dela, né? O homem também que procura essas mulheres também se prostitui, né? Levando a uma dimensão extremamente negativa. Então, dois grupos totalmente negativos, muitas vezes para a sociedade. E Jesus olha e essas pessoas, né, o cobrador de impostos, prostituto, podemos citar outros grupos existentes naquela época, as viúvas, os órfãos, né, os idosos, essas pessoas que vão acreditar em João Batista, essas pessoas que se abrem para o novo, né, que se abrem para o cristianismo, que se abrem para Jesus Cristo, né? E construir o reino dos céus é isso, é estar aberto para as coisas que vêm do alto, é estar aberto para a dimensão, né, de buscar sempre algo novo para as nossas vidas. Então, o desafio é justamente isso. Tem hora que nós, muitas vezes, nos colocamos tão como certo, né, como religioso. Olha, Frei, eu sou batizado na igreja católica, minha família tem uma tradição católica, eu sempre participo da nossa igreja, eu sempre vou isso, já fiz não sei quantos cercos de Jericó, não sei quantos mil textos já rezei, eu já conheço todos os santuários aqui no nosso país, já fui em alguns santuários fora, etc e tal. Mas se a sua atitude não é palpada, né, na dimensão, muitas vezes, da fé em Jesus Cristo, aonde que se doa na comunidade, na vinha do Senhor, para o trabalho, né, onde que é feito de atitudes, né, libertadora, como libertador foi o nosso Senhor Jesus Cristo, né, esse trabalho muitas vezes se torna em vão. Né? Então a gente volta, né, fazendo feedback à primeira leitura, né, se a gente for aquele ímpio, né, que se arrepende, busca o Senhor, né, e muda de vida, esse é a nossa atitude, né? E não ser o justo, o correto, que não tendo nem aonde colocar a culpa, coloca a culpa em Deus, coloca a culpa nos irmãos, né? Tem dificuldade de se desenvolver muitas vezes na comunidade, na vinha do Senhor. Então, que possamos nós também, né, olhar a esse chamado, a ir para a vinha, né, a essa escolha de edificar o reino de Deus. Né? Que possamos nós também, né, unidos a Cristo, né, a superar também todas as nossas dificuldades de relacionamento na comunidade,
para fazer vivenciar ali a comunidade que tem um rosto de Deus, um rosto de comunhão, um rosto de fraternidade, um rosto de solidariedade, né, com aqueles também que sofrem, né? Então esse é o nosso desafio. Então, oxalá que Deus assim nos abençoe, nos fortifique, né, para que possamos ir trabalhar na vinha do Senhor, né, e que possamos também estar entre aqueles escolhidos, né, de estarmos vivenciando tudo isso, né, no reino, aonde que a vida nunca se acaba, que é a construção do reino de Deus, né, que começa aqui agora, né, na construção, né, de um reino amoroso, de um reino misericordioso, tá bom? Olha, tendo as suas dúvidas, compartilhe conosco, né? Nós estaremos inserindo os nossos links aqui embaixo, do qual você pode entrar em contato conosco, né, colocando as suas dúvidas, também dando as suas contribuições, né? Olha, eu gostei muito do que foi falado, pode fazer os seus apontamentos, né? Pode trazer aí as suas dúvidas. Não somos aqui o dono da verdade, né? E o que é bom na palavra de Deus, na palavra de fé, é que a palavra de Deus não se esgota, né? Ela sempre abre um leque cada vez maior, né, do qual cabe aí as nossas partilhas, as nossas interferências, né, nesse sentido, né? Então, assim, esse é o nosso objetivo com esse nosso programa, né? Que as palavras do Santo Evangelho, da Sagrada Escritura, ilumina as nossas vidas e que São Jerônimo, né, tradutor da Bíblia, roga a Deus por nós. Né? Tenha um abençoado final de semana, uma abençoada semana e permaneça na bênção e na graça do Pai. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.